Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de maio, nós vamos meditar de Esdra, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar mais um livro da Bíblia. Parabéns por você estar perseverando aqui na leitura bíblica anual. Sim, nós lemos a Bíblia em um ano, isso é extraordinário, né? Você percebe que o livro de Esdra, ele tem 10 capítulos e ele vai ser escrito por Esdra. Há algumas divergências, né? A tradição judaica atribui este livro a Esdra, mas alguns escritores e estudiosos aí contemporâneos acham que mais alguém contribuiu para a escrita desse livro e não só Esdra. Esdra, ele era sacerdote e ele era escriba, isso mesmo, né? E nós vamos ver importantes nomes aqui no livro de Esdras. Nós vamos ver Zorobabel, Dário, o próprio Esdra, Assuero. Nós vamos ver esse momento aqui, um momento muito importante, porque nós finalizamos Crônicas, o povo, Jerusalém foi destruída, todo mundo foi levado para cativeiro babilônico, né? E nós sabemos aqui, através dos demais livros, que esse envio do povo cativo à Babilônia não se deu de uma só vez. Houve 3 remessas, né? 3 grandes deportações para o exílio. O primeiro foi em 605, o segundo em 598 e a última remessa em 586 antes de Cristo. E nós vamos ver que aqui Esdra, logo em seguida nós vamos ter Neemias, eles vão estar juntos nessa empreitada. No original é um livro só, aqui nós temos essa divisão e para mim é muito importante, porque enquanto Esdra vai falar sobre a reconstrução do templo, Neemias vai falar da reconstrução dos muros, né? Então eles estão juntos aí nessa empreitada. Você vai ver que ele vai escrever aqui boa parte do livro, por isso essa indicação que tenha sido Neemias, que tenha sido Esdra, o próprio escritor, porque em muitas partes ele vai falar na primeira pessoa. Acontecimentos desse livro vai acontecer no reinado de Artaxerxes, né? E Esdra vai estar habitando em Judá nessa época. A história, na verdade, aqui de Esdra, ela começa em 538, durante o primeiro ano do rei Ciro, né? O governo de Ciro, que ele era rei da Pérsia, ou seja, né, sobre toda a Babilônia. E aí nós vamos ver que os judeus de Jerusalém foram enviados para o exílio nessas 3 deportações que eu falei. Jerusalém e o templo foi totalmente destruído na invasão de Nabucodonosor e do seu exército babilônico. Os líderes, né, não só líderes políticos, mas líderes religiosos foram, e toda a comunidade intelectual judaica, todos foram para o exílio. E Ciro vai publicar um edito permitindo que os judeus retornem a Jerusalém, né? Após um grande período aí de exílio, nós vamos ver já no reinado de Ciro essa permissão, que eles voltem para reconstruir a casa do seu Deus. É assim que Ciro faz o edito. E tudo isso nós podemos ver que foi previsto, foi profetizado por Jeremias, por Isaías, por outros profetas, né? Nós vimos menção aqui em Crônicas e nós vamos ver referência quando nós estivermos estudando os profetas maiores. Mas sem maiores delongas, né? Aqui está o nosso mapa. Isso mesmo, vou deixar lá no meu perfil do Instagram.
se você quiser dar uma olhada. Aqui também tem o link para você adquirir esse material. Gente, ele é tão barato, sabe? E é um material extraordinário, da educação cristã. E eles têm cupom de desconto para nós aqui do canal, isso mesmo. Então eu vou deixar o link aqui. Quem ainda não adquiriu esse material, eu aconselho, é muito em conta, é muito barato, é até assim, né? Que você fica com dúvida, será que é isso mesmo? Esse material é um material muito barato, você compra uma vez, pronto, né? O arquivo é disponibilizado, você faz o Pix, imediatamente o material é disponibilizado no seu e-mail, você pode imprimir, como eu fiz aqui, você pode deixar no tablet, no celular, no computador, a família inteira pode estudar da Bíblia com esse material, porque ele é um mapa e ele facilita muito o entendimento. Eu sempre falo isso aqui no canal, porque realmente, né, eu utilizo ele. Toda a leitura bíblica, nós já estamos aqui, acho que segundo ou terceiro ano, utilizando esse material aqui, e ele tem sido, assim, extraordinário para nos dar essa visão panorâmica do livro que nós vamos iniciar. E aqueles que já estão comigo aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aqui, já tem essa sintonia, né, de entendimento da palavra de Deus, não só por conta daquilo que nós explicamos, daquilo que nós conversamos aqui, mas também pela leitura diária, né, e com o reforço aqui dos mapas mentais, né, os mapas que vai de Gênesis a Apocalipse disponibilizado para você. Então, no princípio do ano do rei Ciro, rei da Pérsia, então a Pérsia era o império da época, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a quem o fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Então, nós vamos ver menção disso aqui lá em Jeremias 25, 11, 29 e 10. Assim diz o rei das Pérsia, Ciro: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, Judá. Isso mesmo. Isso também está mencionado em Isaías 44. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifiquem a casa do Senhor Deus de Israel, que ele que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habita, homens desse lugar, ajudarão com prata, ouro, bens, gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram o cabeça das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, isso mesmo, para subirem e edificarem a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. E todos os que habitavam ao redor se ajuntaram com todos os objetos, ouro, prata, bens, gados, coisas preciosas, tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Sírio tirou os utensílios da casa do Senhor, dos quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, e entregou contados a Sesbazar, que era príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. E aí ele vai falar das 30 taças de ouro, 410 taças de prata e outras espécies e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém.
São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram Zorobabel, Jesua, Neemias, Cesarias, Relaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reuim, Baanã, eis o número de homens do povo de Israel. E aí ele vai trazer dos filhos de Parós, 2.172. Dos filhos de Cefatias, era 372. Dos filhos de Arã, 775. Dos filhos de Paate, Moabe e de Jesua, dos 2.812. Dos filhos de Elão, 2.054. Dos filhos de Jatu, 945. Dos filhos de Sacai, 770. Dos filhos de Bani, 652. Dos filhos de Belbai, 653. E aí ele vai trazendo, né, todo mundo, todas as cabeças de família. O que eu acho lindo é essa organização, né? Esdra, como um bom cronista, né, como um bom escriba, vai relatar tudo minuciosamente, né? E aqui, falando no capítulo 2, ele traz família por família, né? Ele traz Nebo 52, desde aqueles que tinham pouquinho para aqueles que tinham muitos filhos, né? Então, tudo isso ele vai trazer aqui. Também os filhos do sacerdote Ecabias, filhos de Cós, os filhos de Basilai, que casara com as filhas de Basilai, Gileatita, os chamados cada um pelo seu nome, né? E estes procuraram seu registro nos livros da genealogia, porém não o acharam, pelo que tinham tidos por imundo para o sacerdócio. O governador que lhe disse que não comesse das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Lembra do Urim e Tumim? Isso tá lá escrito em Êxodo 28:30, né? Então, eles procuraram aqui, havia muitos sacerdotes, mas não era da linhagem pura, então por isso que ele fala aqui. Toda essa congregação junta foi 42.360, fora os servos, as servas, né? Que foram 7.337. Tinha também cantores e cantoras. Então, além disso, né, alguns cabeças das famílias vindo da casa do Senhor, qual está em Jerusalém, deram voluntariamente também ofertas para a casa de Deus, segundo todos os recursos que tinham. Sacerdote, levita, alguns do povo, tantos cantores, porteiros, os servidores do templo que habitava na cidade, todo Israel, né? Então, foi tudo muito bem ali organizado, né, as famílias que estavam voltando. E chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jerua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, que eram sacerdote, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram um altar ao Senhor de Israel, para sobre ele oferecer holocausto, como estava escrito na lei de Moisés, né? Êxodo 27:1, ele está falando. Firmaram o altar sobre as suas bases e estavam sobre o terror dos povos de outras terras. Ofereceram ali holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos. Como estava escrito, oferecer o holocausto diário no número ordenado para cada dia, conforme está escrito em Números 29, do 12 ao 38. E depois disso, os holocaustos contínuos, os sacrifícios da festa da lua nova. Então começou-se, né, a trazer tudo aquilo que Deus já tinha dito para eles, né, como estatuto perpétuo. E aí nós vamos ver
que começa no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês. Zorobabel, que era filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e outros dos seus irmãos, sacerdotes, levitas, todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintendentes, isso mesmo. E quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram seus sacerdotes paramentados, né, vestidos com as trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, né? Tá lá determinado em 1 Crônicas 25:1. Eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Sabe qual era o cântico que eles cantavam? Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Esse é um cântico de gratidão por aquilo que eles tinham vivido e eles estavam de volta na sua terra. Nós vamos falar sobre esse versículo e vamos falar sobre gratidão no nosso versículo do dia aqui, né? De maneira, porém, muitos dos sacerdotes levitas, cabeça de família, já eram idosos. E quando eles vinham à mente deles, né, a toda a primeira casa, o templo inaugurado por Salomão, muitos deles ainda eram vivos. E aí nós vamos ver que quando eles viram, né, aqueles fundamentos sendo lançados e eles lembraram da primeira casa, eles choraram e choraram em voz alta, né? A voz dele foram ouvida e vista, né? Quando eles lançaram os alicerces. Muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos de alegria, de maneira que não podiam discernir as vozes de alegria e as vozes de choro dos mais antigos, né? Pois o povo jubilava com grandes gritos, que a voz se ouvia por muito longe. Aqui ainda estava, né? A reconstrução aqui ainda estava ali de uma forma muito precária, mas eles já agradeciam a Deus por aquele momento que eles estavam vivendo. E aí, nós vamos ver que os inimigos vão se levantar, né? É óbvio isso. Todas as vezes que você se levanta com alegria, rendendo graças ao Senhor, os inimigos também vão se levantar, né? E aqui no capítulo 4, que é o nosso último capítulo de hoje, nós vamos ver que, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltavam do cativeiro já estavam edificando o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram a Zorobabel, aos cabeças de família, e disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o mesmo Deus, como também já lhe sacrificávamos desde os dias de Esaradom, que era o rei da Síria, que nos fez subir daqui. Isso também está relatado lá em Reis. Isso mesmo, 2 Reis 17, 24 ao 41. Porém, Zorobabel, Jesua e outros cabeças da família lhe responderam: nada tendes conosco para edificar casa ao nosso Deus. Nós mesmo edificaremos sozinhos e edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então tiveram discernimento para ver quem é que queria ajudar, né? Que a intenção não era muito boa, eram inimigos declarados, né? E aí, então, as pessoas da terra desanimaram. O povo de Judá inquietava-se ao edificar. Alugaram contra eles conselheiro para frustrarem os planos, Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, Havia uma oposição ali contra a construção do templo. E aí, no primeiro reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Atarxede, rei da Pérsia, Bizão, Mitredate, Itabel e outros dos seus companheiros lhe escreveram carta, e estava escrita em caracteres aramaico, que era a língua nativa, e na língua síria. E aí, nós vamos ver que eles vão escrever
trazendo essas notícias falsas. E aqui no texto fala o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, homens daquém do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. Em vão estruturando os muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que aquela cidade se reedificar e os muros restaurarem, eles não pagarão o imposto devido, os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Pois bem, agora, pois, somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra do rei. Por isso, estamos mandando-lhe este aviso. Ao fim de que se busque nos livros das crônicas dos seus pais, e nele achará, o rei saberá que aquela cidade foi rebelde, danosa ao rei e às suas províncias. Olha só, que carta maldosa, não é? Pois bem, e aí a carta que nos enviaste foi distintamente lida na presença do rei, e ordenando o rei que buscasse e acharam nos tempos antigos, aquela cidade se levantou contra reis e nela se tem feito rebeliões e motins. Isso daqui ainda é a escrita da carta, tá? E o rei vai ler tudo isso, né? Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros foram eles apressadamente a Jerusalém e aos judeus, e de mão armada forçaram a parar a obra. E cessou-se, pois, a obra da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. E amanhã nós continuaremos falando ainda, né, sobre essa empreitada de reconstruir o templo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. E queremos, sabe, olhar para a Tua palavra e saber, dizer como eles disseram, que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura de geração em geração. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, e agradecidos, louvamos ao Senhor por tudo que tem feito. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.